da autoridade judiciária competente, que nesse caso é o juiz da infância, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Cuidado! Pode ser fatal. Às vezes, 1 minuto de desatenção na prova põe tudo a perder. Você troca o artigo 3º, letra A, pelo artigo 4º, letra A, ou pode trocar o artigo 4º, letra A, pelo artigo 230 do ECA. 1 minuto é fatal. Vamos lá. A outra letra está prevista na letra A. A letra B do artigo 4 diz: submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame e constrangimento não autorizado em lei. O que é o vexame? É o ultraje. É a pessoa ser ultrajada. Constranger é impedir os movimentos de apertar, tolher a liberdade de. A letra B: há uma pessoa legalmente presa, está submetida a um vexame ou constrangimento não autorizado por lei. E aí eu cito 2 exemplos. Se o cidadão é preso e nele é colocado uma algema desnecessária, eu vou ter o artigo 4º, letra B. Se o cidadão é preso e submetido a vexame, por exemplo, ele é preso, tiram as roupas dele e expõem ele ao público. Artigo 4º, letra B. E se um adolescente for preso e algemado, será o artigo 4º, letra B? Ou será o 230? Será o 230. Beleza? Porque o 230, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre o artigo 4º, letra B. Estão entendendo até aí? Posso dar uma castigada boa na prova? Não. Vamos agora falar do artigo 4º, letra C, que é deixar de comunicar imediatamente ao juiz a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Meus amigos, o delegado de polícia, quando prende uma pessoa em flagrante delito, ele tem que lavrar o auto de prisão em flagrante, ele tem que dar uma nota de culpa para o acusado e ele tem que comunicar imediatamente a prisão para o juiz de direito. Se ele não efetuar essa comunicação imediata, nós vamos ter abuso de autoridade previsto no artigo 4º, letra C de casa. Professor, mas essa comunicação é em 24 horas? Depende. Veja a seguinte situação: um delegado de polícia lá em São Félix do Xingu entra na mata, passa 3 dias para encontrar o criminoso, prende o criminoso e passa mais 3 dias para voltar à sede do município. Ele não comunicou, quando ele prendeu o criminoso, a prisão ao juiz, porque não tinha como. Praticou abuso de autoridade? Não. Evidentemente que não. A partir do momento que ele chega na sede do município, ele faz um ofício e comunica ao juiz. Beleza? Então, isso é muito relativo. Outra questão interessantíssima é deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicado. É a letra D de dado. Olha só. O juiz recebe um auto de prisão em flagrante, a comunicação de que uma pessoa foi presa. Ele verifica que a prisão é ilegal
Mesmo assim ele diz, eu vou soltar esse cara é um bandido, esse cara já várias vezes já foi preso, está me dando muito trabalho, eu vou deixar ele preso lá. Está ilegal, mas eu vou deixar. Essa conduta do juiz de direito, deixar uma pessoa presa ilegalmente, constitui abuso de autoridade previsto no artigo 4º, letra D de dado da Lei 4898/65. Na prova, você tem que colocar o artigo, a letra e a lei. Cuidado. Beleza? O que temos mais aqui? É o artigo 4º, letra E. Levar à prisão ou nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. Em primeiro lugar, eu queria fazer algumas explicações aqui sobre a questão da fiança. Vamos lá. Primeiro, eu queria ensinar para vocês a expressão livrar-se solto. A expressão livrar-se solto, ela se aplica quando uma pessoa é presa pela prática de um crime ou contravenção penal e ela é colocada em liberdade sem necessidade de pagamento da fiança. Mas, professor Franklin, quais são as hipóteses em que a pessoa pode livrar-se solto? É presa, mas ela sai em liberdade sem que seja pago nenhuma fiança. Primeira situação, quando a pena máxima do delito não exceder 3 meses. E quando a pena for pecuniária, multa. Nessas duas hipóteses, se um delegado de polícia prender essa pessoa ou tentar arbitrar uma fiança, ele vai estar praticando abuso de autoridade, porque nesse caso aqui, a pessoa se livra solta, ou seja, ela é liberada sem que haja necessidade do pagamento de fiança. Outra hipótese, juizados especiais. Meus amigos, todos aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos são da esfera do juizado especial. Consequentemente, se uma pessoa pratica esse crime da competência do juizado, que é chamado crime de menor potencial ofensivo, não se admite a prisão em flagrante, nem se admite o arbitramento da fiança, se a pessoa se comprometer a comparecer à audiência de conciliação no juizado especial. Muito bem. Então, o procedimento de crimes apenados no juizado é a lavratura do TCO e o encaminhamento da pessoa à audiência de conciliação no juizado. Mas se o delegado, num crime de menor potencial ofensivo, se ele resolve prender essa pessoa, se ele resolve arbitrar uma fiança para essa pessoa, nós vamos ter crime de abuso de autoridade previsto no artigo 4º, letra E. E, finalmente, vocês estão aí com o Código de Processo Penal. Leiam, por gentileza, eu quero uma voz, aquela voz
do Orlando Silva, né? Que era uma voz bonita para ler esse 312. Oi? Que foi? Quem vai ler o 312? 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. Muito bem. Nós vimos aí o artigo que disciplina a prisão preventiva. Vamos ver agora, então, quando uma pessoa, evidentemente, tem contra ela decretada uma prisão preventiva, né? Evidentemente que se a autoridade policial cumpre esse alvará, né? Esse mandado de prisão, não haverá ilegalidade. Isso aí a gente já viu na aula passada. Agora leia, por favor, o artigo 324. Nós vamos ler aqui os casos em que... Posso apagar isso aí? Vamos ler aqui rapidamente, explicando para vocês os casos em que não é permitida a fiança. Diga lá. Artigo 324. 324. Não será, para ler? Pode ler. Não será igualmente concedida fiança. Inciso 1. Inciso 1. Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se refere o artigo 350. Só um minutinho. Eu acho que você leu o 324, mas não é o 324 que eu quero. Ah, não? Não. Falou. Então vamos ver aqui. Peraí, deixa eu achar aqui que eu quero. 323. Não, é os casos em que não é concedida a fiança. Isso. É o 323. Leia lá. 323. Desculpem a nossa falha. 323. Leia lá. 323. Não será concedida fiança. 1. Inciso 1. Nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima combinada for superior a 2 anos. Então, reclusão em que a pena mínima seja superior, né? Superior a 2 anos. Nesse caso, gente, prestem bem atenção. Se o delegado de polícia se deparar diante dele com um crime que tem uma pena mínima, tem uma pena de reclusão, e que essa pena é superior a 2 anos, se cair na prova de vocês uma questão, vocês vão analisar o crime, vão verificar que essa pena é de reclusão e que a pena mínima é superior a 2 anos, nós vamos ter uma conduta legal do delegado. O delegado não vai estar praticando abuso de autoridade. Se por acaso o crime for de detenção e a pena mínima for inferior a 2 anos e o delegado, então, se recusar a arbitrar a fiança, nós vamos ter abuso de autoridade. Deu para entender? Se a pena for de reclusão e a pena for superior, a pena mínima for superior a 2 anos, o delegado tem o direito de se recusar a arbitrar a fiança. Se a pena for de detenção e a pena mínima for inferior a 2 anos, o delegado é obrigado a arbitrar a fiança. Se ele não arbitrar a fiança,